Olá, boa noite. Está começando o programa Mais Saúde, que hoje é ao vivo. Nós tivemos um pequeno recesso devido às comemorações do Carnaval. Então, hoje nós estamos de volta e eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Luiz Carlos Ângelo Teixeira. Ele é ginecologista. Boa noite, Dr. Luiz Carlos. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Boa noite, Chara de nada. Boa noite, telespectadores da Campos de Minas. É um prazer estar aqui novamente. E o prazer, como sempre, é nosso de te receber, Dr. Luiz Carlos. Obrigado. Como eu falei, o Dr. Luiz Carlos é ginecologista e nós vamos tirar as suas dúvidas nessa área. Dr. Luiz Carlos, nós estamos passando por um período de muito calor. Quais são as doenças que afligem as mulheres nesse período? A principal doença que aflige as mulheres é a vulvovaginite, ou seja, o chamado corrimento, as leucorreias. Principalmente a candidíase, que é um fungo que ele prolifera nessa época de calor. Então, quem vai à piscina, praia, é um campo cheio para esse fungo. Então, quais cuidados que nós, mulheres, devemos ter? É fazer uma higiene boa na região vaginal, usar roupas mais largas, mais folgadas, usar mais a calcinha de algodão, né? Evitar usar muito a calça jeans, e fazer banhos com sabonetes íntimos. Isso tudo ajuda a melhorar e a evitar essas vulvovaginites. Uhum. O fato de dormir sem calcinha, Dr. Luiz Carlos, isso pode ajudar? Ajuda. Claro que a vagina precisa de respirar também, então eu acho que é uma boa, principalmente quem tem tendência a corrimento, quem está na vida sexual ativa geralmente tem um pouquinho de corrimento, então é bom. E quais são os tratamentos para essas doenças? Os tratamentos, eles dependem muito do agente que provoca esse corrimento. Tem vários agentes, desde bactérias, protozoários, fungos, e cada um tem o seu tratamento próprio. Geralmente são medicamentos orais, antibióticos e muitas vezes o uso de cremes vaginais e de óvulos vaginais. E quais são os sintomas que fazem as mulheres procurar o médico? Bom, primeiramente, aquele corrimento incômodo, né? A mulher normalmente tem um corrimento fisiológico, um corrimento transparente. Dificilmente uma mulher deixa de ter corrimento. Uma vez que esse corrimento ele torna-se mais escuro, amarelado, com odor não muito agradável e começa a coçar, a arder a vagina, esses sintomas urinários, de dor urinária, normalmente aí a mulher nos procura. Realmente uma das causas maiores, queixas maiores ginecológicas no consultório são as leucorreias, os corrimentos, as vulvovaginites. Uhum. E se não fizer o tratamento correto, doutor Luiz Carlos, o que pode ocasionar? Dependendo do corrimento, pode exacerbar, pode piorar essa sintomatologia e a mulher simplesmente não aguentar. E pode ter até dependendo da etiologia, casos mais sérios, tipo uma doença inflamatória pélvica. Então, realmente, o corrimento ele tem que ser diagnosticado, tem que fazer a propedêutica direitinho e fazer o tratamento direitinho para não ter problema. Quando uma mulher tem alguma dessas doenças, doutor Luiz Carlos, ela pode ter mais dificuldade para engravidar ou não tem nenhuma relação? Dependendo do caso, sim. Uma doença inflamatória pélvica, por exemplo, pode atingir as trompas e poder dar obstrução nas trompas. Então, realmente, tem certos casos que sim. E muitas vezes a gente tem que lembrar porque o parceiro, muitas vezes, dependendo do agente de etiologia desse corrimento, ele deve ser tratado também. O tratamento, como que é feito o tratamento no caso dos homens, doutor Luiz Carlos? Homem, a gente passa, por exemplo, a gente passa 2 gramas, 1.000 gramas, 2 comprimidos, e 1.000 miligramas, 2 comprimidos, para a mulher. E o mesmo tratamento que é feito para a mulher é feito para o homem. Apenas 2 comprimidos à noite. Você pode fazer tratamento até de Flagyl, por exemplo, mais dias, mas hoje, por exemplo, o Secnidazol, você pode dar 2 comprimidos de 1.000 miligramas e resolve tranquilamente. Só não deve beber no dia, né? Beber bebida alcoólica no dia. Doutor Luiz Carlos, a Neia, do bairro Centro, diz que fez uma mamografia e deu um cisto pequeno. O médico diz que está normal, mas ainda assim ela deve fazer um ultrassom? Primeiro, Neia, tem que saber a sua idade. Dependendo isso aí foi na mamografia? Mamografia. Então, mamografia provavelmente tem mais de 35, 40 anos.
Nesse caso, se é a presença de um cisto, porque, na verdade, o nódulo na mama, ele não é identificado na mamografia se é um cisto ou um nódulo sólido. Quem vai identificar isso é um ultrassom. Então, eu acho que convém fazer ultrassom. É melhor prevenir, né, doutor? Para definir realmente se é um cisto ou se é um nódulo. Tá. A Eliane do Matozinhos gostaria de saber o que é pólipo no útero. Pólipo é um tumorzinho, uma carninha. Ele pode ser ectocervical, que ele aparece no exame ginecológico, você abre o espéculo, você já vê ele ali aflorando no colo do útero. Ou ele pode ser um pólipo endometrial, que é no interior do útero, no endométrio. Os pólipos, eles devem ser retirados. Principalmente o endometrial, que o endometrial ele pode vir a dar sangramentos, metrorragias, sangramentos vaginais. A Jéssica tinha ovário policístico, tomou Diane e curou. Ela menstruou 2 meses normalmente, sem o medicamento. Só que agora tem 20 dias de atraso. Será que ela volta a tomar? Porque ela está preocupada, porque ela tem problema de varizes e o anticoncepcional piorou. O que você acha, doutor? Isso aí tem que analisar, porque o ovário policístico, às vezes, você tem que tomar até um remédio, metformina, que é um remédio usado na diabetes. E o Diane, por exemplo, eu acho que tem que ser tomado uns 6 meses. Então, eu acho que ela deve esperar um pouquinho, porque de repente a menstruação pode voltar. Agora, se ela começar a falhar muito, deve retornar ao médico para ser prescrito outro medicamento. A Cláudia do Tijuco disse que tomou durante 6 meses Meloxicam, receitado por um médico, mas ela continua menstruando muito. O que ela deve fazer, doutor Luiz Carlos? Cláudia, primeiramente você deve fazer um exame ginecológico e um ultrassom vaginal para saber qual é a causa desse sangramento, se é um sangramento disfuncional, hormonal, ou se é por mioma. Teria que descobrir a causa desse sangramento para poder ser tratado. Eu sugiro você procurar um ginecologista e fazer um ultrassom. Então, fluxo intenso não é normal, doutor Luiz Carlos? Ou depende de pessoa? Fluxo muito intenso que esteja prejudicando a paciente, não. Eu acho que o fluxo, uns 3, 4 dias, é normal. Agora, depende dessa intensidade desse fluxo. Se for um fluxo muito intenso, convém pesquisar, né, por que esse ciclo. De repente, pode ser até normal. Pacientes que usam DIU, por exemplo, têm um fluxo bem mais intenso. Então, depende do caso. Tá. A Maria da Caeira gostaria de saber que por que, ao ficar mais velha, a mulher tem mais pelos no rosto? São os hormônios, doutor Luiz Carlos? Isso aí pode ser hormonal. Teria que se pesquisar, fazer umas dosagens hormonais, Maria, porque tem pacientes jovens também que têm pelo no rosto. Então, normalmente é alguma disfunção hormonal e deve ser tratada. A Maria Helena do Senhor dos Montes tem 51 anos e menstrua normalmente. Até qual idade a mulher menstrua, doutor Luiz Carlos? Isso aí, Maria Helena, é indefinido. Pode parar amanhã, pode demorar um ano, isso aí não tem uma data. Normalmente é de 45 a 52, 53 anos. Acredito que deve estar perto aí, mas não tem jeito da gente precisar. Eu sugiro a você fazer uma dosagem do FSH para saber se realmente está se aproximando da menopausa, que é uma dosagem do hormônio no sangue. A Regina diz que toda vez que menstrua, quando vai urinar, sente ardor. O que pode ser? Isso aí pode ser dismenorreia, que é uma menstruação dolorosa, que pode ter vários aspectos, inclusive cólicas menstruais, dores nas pernas, dor para urinar, mas seria interessante essa pessoa também fazer um exame de urina e cultura para saber se não há uma cistite associada aí aos sintomas de menstruação. A Tânia do Matozinhos tem 42 anos e foi mãe aos 37. Ela é mãe de uma criança especial. Ela gostaria de saber se é possível ter mais filhos. No caso aí, Tânia, realmente é possível. É claro que com o passar da idade, as alterações genéticas podem aparecer. Eu acho que se ela tem um filho especial, eu acho que seria interessante, antes dela engravidar, ela fazer um mapeamento genético. Tem vários amigos em Belo Horizonte que são especialistas em medicina fetal, para fazer o cariótipo, para fazer a genética, para ver a probabilidade de ela vir a ter outra criança especial. Acho que seria interessante, já que ela tem uma criança especial, seria interessante fazer. Mas em relação à idade, os 42 anos, doutor Luiz Carlos, isso não impede ela de engravidar? 37 anos ela ou 42? Ela tem 42, mas ela foi mãe com 37. Tá, entendi.
42 anos já é um pouco mais difícil, porque os ovários já não estão ovulando tanto. Então, já é uma gravidez mais dificultada. É claro que 42 anos tem uma chance maior de ter alguma alteração genética. Não quer dizer que vai ter. Eu já fiz parto de mulheres com 47 anos sem problema nenhum. Mas eu acho que antes dela engravidar, ela deve fazer esse estudo genético para não ter problema. E qual que é o limite máximo de idade que a mulher tem para ela engravidar, assim, que não vai ocasionar problema nem para ela, nem para o bebê? Eu acho que é 35, 40 anos. Isso aí é uma coisa muito relativa. Eu já vi pacientes terem criança especial com 27 anos. Então é um negócio muito relativo. Claro que com o passar da idade, você aumenta, fica uma gestação mais de alto risco. Mas não quer dizer que a mulher não pode engravidar com essa idade. Então o bom é 35 até 40, até né, doutor? Até 40 anos, O ideal é quanto antes. Hoje as mulheres estão engravidando mais tarde devido à ingressão na vida profissional. Todas as mulheres hoje estão trabalhando. Então muitas mulheres deixam. A gente tem muita gravidez de jovens, mas tem muitas mulheres que deixam para posteriormente engravidar. Então não pode esperar muito, né? Não deve esperar muito, não, porque senão o ovário vai diminuindo a ovulação e vai ficando mais difícil. A Maria do Bom Pastor disse que tem um bebê de 2 anos. Ela está tomando, de 2 meses, desculpa. Ela está tomando anticoncepcional Cerazete e está menstruando. Ela gostaria de saber se é normal. Ela está amamentando, né? Isso. Amamentando, Maria, tem que ser isso aí mesmo, é Cerazete, só que o Cerazete é um anticoncepcional de baixa dosagem. Ele é a base apenas de progesterona. Então pode haver o sangramento. Tem mulheres que mesmo tomando Cerazete não tem nem menstruação, então isso aí é muito variável, mas pode apresentar sangramento tomando Cerazete. Não pode ficar sem tomar, né, doutor? Não pode ficar sem tomar, porque a mulher acha que não pode engravidar e ela tem uma ovulação e engravida sem saber. A Rosa do Centro diz que a filha tem 15 anos. Há 11 meses que ela começou a menstruar. E agora ela está com corrimento amarelo. O que pode ser? E é normal na idade dela, doutor Luiz Carlos? É comum corrimento em fase de adolescência. Eu acho que ela tem que procurar um médico para poder examinar esse corrimento e pedir exames laboratoriais e tem que tratar. A Camila do Bom Pastor diz que tem muita dor de cabeça. Mais ainda quando dá pausa no anticoncepcional. Aumentou ainda mais depois que teve o filho. Ela gostaria de saber o que pode ser. Primeira coisa que tem que fazer, Maria, é suspender esse anticoncepcional. O anticoncepcional, um dos efeitos principais que ele pode dar é dor de cabeça. Então isso aí pode estar dando essa dor de cabeça no intervalo da pílula, mas pode ser por causa da pílula. Então eu acho que o ideal é você parar com essa pílula e observar. Se mantiver aí essa dor de cabeça continuar, eu acho que deve procurar um neurologista. Inclusive até fazer, se for uma dor de cabeça muito persistente, fazer uma tomografia. Mas geralmente os anticoncepcionais dão uma leve dor de cabeça, né, doutor? Normalmente dão. Não pode ser intenso. Por isso que o anticoncepcional ele tem que ser hoje de baixa dosagem. Porque quanto menor a dosagem dele, menos efeitos colaterais ele vai proteger contra a gravidez, do mesmo jeito que um mais forte vai proteger. Só que ele vai ter bem menos efeitos colaterais. Tem como evitar os efeitos colaterais dos anticoncepcionais com algum outro remédio, algum outro método ou não? Não, dor de cabeça você teria que tomar um analgésico. Agora, isso aí varia, depende do efeito. Dependendo do efeito do colateral do anticoncepcional, é preferível você trocar ou então parar com ele e procurar outro método. Porque sem efeito não tem jeito, né, doutor Fiscal? Tem muito, isso aí é difícil, porque você pode abrir quem abre e lê uma bula de anticoncepcional não vai tomar nunca anticoncepcional. Qualquer remédio, né? Qualquer remédio. Mas anticoncepcional, a lista é muito grande. É claro que anticoncepcionais de baixa dosagem, tem muita gente que toma e não tem nada, né? Então, eles têm que ser sob orientação médica. Não adianta chegar na farmácia, eu quero tomar um. Isso aí tem que ser sob orientação médica. Tá. A Maria Alice do Tijuco diz que tem 45 anos e perdeu totalmente o interesse sexual. O que ela deve fazer, doutor Luiz Carlos? Eu acho que tem que fazer uma consulta ginecológica, Maria Alice, e, de repente, dependendo do caso, fazer uma consulta com psicólogo também, uma terapia sexual, para pesquisar por que foi essa perda de interesse. E fazer umas mudanças também com o seu parceiro, vai para o motel, vai para lugares diferentes, faz o preparativo maior antes da relação sexual, muda a coisa para ver se vai melhorar.
E existem umas vitaminas também que podem ser tomadas. Então, realmente ela tem que procurar um ginecologista para dar um direcionamento nessa... Até porque ela ainda está muito nova, né? Está muito nova, não é para estar assim. Tem algum problema aí no caso.